Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire. Educação física nas escolas públicas é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, no Clube Municipal, no Rio de Janeiro. Falar de educação física é falar de educação. Mas a gente observa que muitas vezes essas coisas acabam sendo separadas. Você tem uma educação para o raciocínio, para a mente, dentro da sala de aula, e a educação física é um momento em que é um pouco mais de liberdade para o corpo. Como é que é isso quando a gente pensa na educação como um todo e não nessa coisa dicotômica, separada? A gente tem essa consciência, foi criada uma consciência que a educação física é aquele momento simplesmente jogar a bola, lazer, e a gente não tem uma preparação do indivíduo. Só que a gente vem mudando transformando todo esse conceito, e hoje a gente já sabe realmente, quando a gente está na escola, a educação física, ela educa o cidadão, ela trabalha valores, ela trabalha conhecimentos e trabalha interdisciplinarmente. Eu trabalho com matemática, a sociologia, a biologia, o aluno começa a entender o seu corpo. Então, assim, abriu a visão de educação, a educação mesmo física. Não é mais só polichinelo, né? Não é só polichinelo, a gente já passou dessa fase, que bom. Valores, ela falou em valores. Que valores a gente pode elencar, por exemplo, que a disciplina de educação física pode, junto com as outras, trabalhar na educação? A aula de educação física, assim como a aula de qualquer outra disciplina, é um terreno fértil para trabalhar os valores olímpicos e paralímpicos de respeito, amizade, excelência, determinação. Então, competitividade, como é que a gente pode pensar a competição nesse esquema, sabendo que competir, às vezes, pode também trazer outras formas de pensar, como quero ganhar a qualquer custo? A gente pode trazer o conceito do jogo limpo, né, do fair play, que ficou mundialmente institucionalizado, né? E a partir do jogo limpo, saber que você tem que obedecer regras, que você tem que respeitar o seu adversário, né, que muitas vezes é o seu colega ali que está junto com você naquela competição, mas que está junto com você na vida também. Levar o conceito do jogo limpo, sair da quadra e ser transmitido também na vida. Sair da quadra e ir para a sala de aula também, muitas vezes? A sala de aula é o espaço do professor de educação física, como a quadra é. Então, o professor de educação física, enquanto uma pessoa que vai discutir as questões sociais, políticas, muitas vezes econômicas do aluno, ele vai estar em qualquer espaço. Eu vi aqui a colega falando sobre regras. Na verdade, a educação física, as questões das regras são um pouco discutidas, né? Porque a gente, quando fala de regra, fala em posição, em dominação, e a gente acaba tendo que quebrar esse paradigma. Essa é a função da professora de educação física, seja na sala de aula, na quadra, quebrar esse paradigma da educação, que acaba sendo uma forma de dominação, né, utilizada há muitos anos para que você mantenha, né, determinada pessoa, né, sob esse domínio. Então, cabe ao professor, na sala de aula ou na quadra, sem fazer discussões assim, voltadas para a questão esportiva, mas sim para as questões de construção com o aluno, de uma superação desse aluno se superar criticamente, ele pode fazer isso em qualquer espaço da escola. E quando isso é feito, o aluno vibra, né? Sem dúvida nenhuma. Não só vibra, mas ele aprende. Eu acho que é importante reforçar o que a professora Cíntia falou em relação à aprendizagem. A gente tem que sair um pouquinho da caixinha dizendo apenas que a educação física é bom porque isso e aquilo, porque educa. Educação física, ela é complementar à educação. A educação física hoje tem um poder, tem uma missão, digamos, extremamente importante na sociedade. Talvez seja a única disciplina do conteúdo do currículo escolar que seja tão rica e tão completa. E, junto com as outras disciplinas, então essa riqueza aumenta. É fácil trabalhar integrado com as outras disciplinas quando a gente pensa em educação física, matemática, português, teatro?
É bem possível a gente trabalhar em conjunto. Fácil não é, né? Mas é possível. Fácil nada é em educação, mas é possível sim, porque o importante da unidade escolar é você estar integrado, né? A quadra está separada das outras matérias que trabalham em sala. Porém, todas as matérias elas têm que estar voltadas para o bem-estar do aluno. E a educação física ela tem que estar inserida dentro do contexto da escola. Não adianta você estar dando uma coisa totalmente separada e a escola está acontecendo outra coisa e você não sabe nem o que está acontecendo dentro da escola. E você tem essa experiência prática de fazer isso na escola que você trabalha? Sim, a gente lá trabalha muito assim, em conjunto, fora as professoras da própria turma, né, que lá é até o primeiro ensino fundamental 1. E temos as professoras de artes, de inglês, que todas sempre juntas, trabalhando, trocando e uma ajudando a outra. Quando a gente pensa justamente nesse mundo ideal que a gente desenhou aqui, essa educação física que é complementar, que é integral e que entende, onde as pessoas entendem que educar passa pela mente, pelo corpo, pela emoção, tudo junto. Esse é o mundo ideal. E o mundo real? O mundo real, na verdade, a gente vai encontrar diversas situações. Infelizmente, a gente ainda tem lugares que ainda falta chegar material, falta chegar estrutura para o professor trabalhar, mas mesmo assim o professor ele vem superando, ele cria, ele busca junto com o aluno para se apropriar da escola, para fazer uma transformação. E a gente também tem outras realidades, né? Eu venho de uma outra realidade também, que é maravilhoso trabalhar. A gente tem a integração, como a professora falou, a gente faz toda a integração, matemática, porque a gente pensa no trabalho do aluno como cidadão, ele é integrado. Então são valores, são socioemocionais, é tudo exatamente isso que a gente tem que trabalhar. Quando o professor ele consegue entender isso, e aí o trabalho fica mais fácil. O mundo real que a gente vê, né, nas condições de trabalho do professor hoje em dia é o mundo que a gente encontra professores que não têm uma quadra, que não têm uma sala de aula, que não têm material, que não têm condições de trabalho, que não têm salário, que tem que juntar 2 ou 3 turmas para fazer a sua atividade, professores que têm que dividir com uma casa aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade olímpica, dividir espaço com o urubu na sua quadra para poder fazer o seu trabalho. Então, essa é a condição real, onde a precarização do trabalho acaba jogando o professor de educação física para quadras descobertas ao sol, sem o mínimo de condições, sem material, mesmo que ele quisesse fazer, mesmo que ele tivesse discutir, quisesse fazer um excelente trabalho, ele não teria condições de fazer. Acho importante reforçar 2 coisas aqui nessa colocação. A primeira é a seguinte: a quadra é a sala de aula do profissional de educação física. Reduzir a aula de educação física a uma sala de aula é reduzir o potencial de crescimento dessa criança. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu acho importante a gente falar, Renato, é a questão da estrutura das escolas. Nem todas as escolas do Rio de Janeiro possuem estrutura adequada. E aí eu não estou falando de Rio de Janeiro apenas município, estou falando de estado. Não, o nosso estado nem todo. Talvez de Brasil. Talvez de Brasil. Talvez de América Latina. Sem dúvida nenhuma. A gente conversava ainda há pouco e a Unesco acabou de publicar um documento onde aponta que 2 aulas por semana não são suficientes para a prática eficaz da educação física escolar, assim como a estrutura necessária também não é a ideal. Entre o mundo real e o mundo ideal, como fica a relação professor de educação física aluno? No próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta na quadra poliesportiva do Clube Municipal da Tijuca, no Rio de Janeiro, falando sobre educação física nas escolas públicas, sobre esse dia a dia do professor com o aluno. Como é isso? Esse aluno que muitas vezes não, sempre tem milhões de expectativas, está na relação dele com os outros colegas, com os outros professores, com a escola, com a cidade, com o mundo. Como é que é isso nesse momento, professor-aluno? Eu acho que é assim, maravilhoso, até por isso eu escolhi ser professora de educação física. A relação entre o professor de educação física e o aluno, às vezes ele é diferente do professor em sala, porque como nós temos uma liberdade até corporal, né, de espaço,
eu acho que torna isso realmente mais humano. E Mais sedutor para o aluno muitas vezes. os alunos, assim, eles querem essa liberdade, né? Principalmente os menores, eles necessitam dessa liberdade corporal até, para poder até aprender o que a gente quiser ensinar para eles. Eles estão prontos ali. E eu acho assim, essa relação é uma das coisas mais legais assim, de trabalhar com as crianças, principalmente, que é o meu caso atualmente. E eles esperam realmente muito a cada aula. Você chega na escola, é assim, uma festa. Eles me recebem no carro, eu já salto do carro, já perguntando o que vai ser hoje na aula, o que vai ter de brincadeira. Todo mundo te cerca e você não consegue entrar na escola. E a gente está falando de criança, a gente está falando de jovem, a gente está falando de adulto. Uma atenção diferenciada para cada faixa etária. Isso é fundamental. Importante que os profissionais, os nossos colegas entendam, e aí principalmente quem está nos assistindo em casa, entenda que para cada faixa etária específica existem atividades específicas. Nós não podemos simplesmente, precocemente esportivizar uma criança sem que ela esteja preparada para receber aquela carga de treinamento. E a gente quer lembrar aqui que educação física não é sinônimo de esporte. O esporte, ele é um instrumento da educação física e a gente utiliza bastante, como a colega falou, sobre os valores e tudo isso. Mas a educação física não pode se restringir apenas à questão esportiva. É muito maior do que isso. Quando a gente pensa, você citou as Olimpíadas, né? Quando a gente pensa nesses eventos que estão chegando cada vez mais perto do país, eles também podem ser utilizados para incentivar uma maior valorização da educação física nas escolas? Sim, nessa preparação dos Jogos de Rio 2016, por exemplo, né, abre-se uma janela de oportunidades para você levar novos esportes para as escolas. Então, a gente lançou esse desafio trabalhando olho no olho com os professores de educação física desde 2013 e hoje a gente já consegue atingir 3.000 escolas no Brasil todo, mais de 3 milhões de alunos impactados que já mudaram as suas experiências, né? Experiências com a educação física se tornaram mais positivas a partir da ampliação do cardápio de esportes, né? Ampliação do cardápio de esportes quer dizer oferecer além da bola. Sim, porque muitas vezes a criança não consegue se conectar à atividade física porque não se identifica com o esporte coletivo ou com a própria bola. Então, se você abre esse leque, apresenta esgrima, apresenta tiro com arco, apresenta um badminton, né? O quê? Badminton é um esporte que parece que você está jogando peteca, mas você tem uma raquete, né, própria para isso, né? Então, é diferente, é uma forma diferente de abordar o esporte e sempre com a intenção de fazer com que o aluno tenha experiências positivas com a atividade física e que isso gere um estilo de vida saudável nele, não para identificar talentos, não é o foco no alto rendimento, nos atletas, não é isso. É claro que pode acontecer a identificação de um talento, mas a ideia é mudar a questão, mudar lá dentro, na mente mesmo, a forma como você lida com a vida saudável, com a atividade física, que isso se torne natural. Pegando o gancho, esse programa Transforma, eu trabalho com ele. Quando o professor entende os monitores, os alunos, ele realmente faz uma transformação na escola. Os alunos são protagonistas, eles têm que trabalhar realmente o clima escolar. E o mais interessante, assim, aquele aluno que ele não se sente muito apto, né? Aquele quadrado mágico que a gente conhece, o basquete, o handebol com a bola. E assim, quando ele é apresentado a outros esportes que buscam outras habilidades, ele acaba se identificando e vendo que ele não era o deixado de lado. Eu não tinha habilidade. Ele começa a se inserir, ele começa a se motivar e começa a ser outro aluno em sala. E eu pude observar isso. Citamos o badminton, ela citou o badminton, foi um sucesso. Alunos que às vezes tinham aquela pressão para não fazer atividade, se solta no badminton, quer jogar, quer aprender esgrima, né? Com todos esses valores que a gente está trazendo, esses esportes, eles estão descobrindo. Está sendo super interessante a participação deles na escola. No meu tempo era só polichinelo. Pois é, essa é uma coisa que muito nos preocupa. Quanto mais esportes a gente oferece para a criança em idade escolar, melhor a gente vai ter o repertório motor dessa criança no futuro. O grande problema, Renato, é o pós-jogos. O que vai ficar de legado para a gente? Do ponto de vista estrutural, a cidade está em obras. Vai ficar uma cidade cujo legado vai ficar bastante interessante. Esperamos. E o legado esportivo, como ficará? Se a minha criança, por exemplo, quiser fazer
badminton quando terminar a Olimpíada, ele vai para onde? Se ele quiser fazer esgrima, ele vai para onde? Então, isso nos preocupa enquanto profissionais de educação física, a continuidade desse trabalho. Isso é algo que precisa ser definido e bem definido, inclusive incluído nas políticas públicas de esporte do Rio de Janeiro. Então, a gente escutou agora há pouco aqui alguns colegas dizendo que a questão do esporte não era o mais importante, mas na verdade a justificativa que a gente está ouvindo aqui é exatamente essa, né? O que fica de esporte, fica de legado. Na verdade, o legado não há legado. Qual foi o legado que ficou em 2007? Qual foi o legado que ficou da Copa do Mundo? A precarização do trabalho, a falta de condições, salários, crise, e isso ficou. Nem a questão da mobilidade urbana que nós não temos. Então a questão toda de legado, na educação física, em 2007 se dizia que o material ia ser utilizado após as competições para as escolas. Na verdade, mesmo que essa fosse a orientação do professor de educação física dentro da escola, a gente não conseguiria fazer isso. Então, quando a gente tem um currículo básico, né, um currículo padrão a cumprir, currículo mínimo de educação física, como é que a gente vai fazer essa discussão? Então, a gente fala que o esporte não é o principal, mas acaba justificando a nossa participação enquanto professor, enquanto trabalhador da educação no esporte. Infelizmente, isso continua acontecendo. Lá no início eu falei, né, que a gente lançou esse desafio para os professores de educação física, para os profissionais de educação, que a gente trabalha também com coordenador pedagógico, a gente trabalha com os alunos, com os tutores desses alunos, um grupo de alunos líderes na escola. Então o legado, na verdade, fica com eles. A gente já tem aí mais de 3.000 profissionais de educação formados presencialmente, outros 2.000 formados à distância. Então, se esses profissionais vão continuar dentro dessas escolas e indo para outras e chegando a novos alunos, esse legado, ele acontece aí. Então, o Rio 2016, o comitê em si, fisicamente, ele deixa de existir, mas esses profissionais são os grandes protagonistas desse legado. Então, a gente investe horas de esforço, horas de capacitação, horas do nosso tempo produzindo conteúdo e deixando à disposição gratuitamente para qualquer escola do Brasil, justamente para que esses professores consigam fazer a diferença não só hoje, mas depois que os jogos terminarem. E a gente tem professores fazendo coisas incríveis nas escolas, isso já é um legado. A gente volta a esse assunto no próximo bloco, vai falar também de educação física inclusiva, de educação inclusiva em geral. Não sai daí, a gente volta já, mais antes, se liga nessa dica. Se você quiser conhecer mais sobre a Escola Municipal Friedenreich, acesse a página da escola nas redes sociais. Unidiversidade está de volta no Clube Municipal, na Tijuca, no Rio de Janeiro, falando sobre educação física, falando sobre os conteúdos que são desenvolvidos, falando sobre os professores e os alunos e todos os alunos. Cada vez mais, né, esses alunos incluídos que antigamente não chegavam às escolas, eles estão inseridos nas escolas. Está falando de alunos com deficiência, né? Alunos com deficiência, vários tipos de deficiências, e eles estão dentro da escola e nós temos que aprender a lidar com isso. E assim, eu acho que é muito rico, é um trabalho assim que dá muito trabalho e você precisa também de uma estrutura para você poder recebê-los, porque cada um tem as suas necessidades diferentes e seria humanamente impossível para um professor que tem 30 alunos e ainda dá conta de uma deficiência, às vezes que até é de locomoção e tudo mais. Então, assim, com uma estrutura, tirando essa parte da estrutura... resolvendo essa parte, né? Resolvendo essa parte que é muito importante, você tem um ganho assim, enorme de socialização. E, inclusive, para os alunos que não têm deficiência, eu acho que é muito benéfico essa convivência, porque eles aprendem também que não é assim ganhar o tempo inteiro, não é, né, você não tem assim essa... É participar, é você fazer o outro feliz, estar participando, brincando e convivendo uns com os outros. Então, a questão da educação inclusiva é uma discussão, né, de fundo, porque a Prefeitura do Rio tinha algumas escolas, né, de educação especial que foram simplesmente fechadas e os alunos, vários desses alunos foram colocados, largados em algumas escolas,
ser que o professor tivesse o mínimo de condições. É verdade o que o André está falando, é um trabalho que os professores são obrigados a fazer. No ensino fundamental, no ensino médio, os professores muitas vezes recebem sem essa capacitação, aí porque vai entender porque os projetos da prefeitura, eles privilegiam, né, o projeto olímpico, o dinheiro ser utilizado, ao invés de capacitar professores para uma série de questões ou para serem utilizados de uma forma mais correta, são usados nos projetos olímpicos. Então você vai entender por que o professor tem que estar aí para a escola e ter que se virar e ter que, por conta dele, conseguir melhorar, e não vai dar condição de fazer isso, porque nem todo mundo pode ser incluído. É um discurso, uma falácia, um discurso mentiroso, que todo mundo pode ser incluído. Então, os professores é que são responsáveis, os trabalhadores da educação, que são responsáveis em conseguir dar conta desse trabalho. A questão da inclusão nas aulas de educação física, antes de mais nada, é uma questão humanitária. Você recebe na sua escola um aluno que tem algum tipo de necessidade especial, seja ela qual for, motora, mental, e você vai fazer o que com esse aluno? Você não vai incluí-lo nas aulas? Você não vai colocá-lo para fazer atividade? Ele tem que participar, Renato. Agora, eu concordo com o colega. É preciso que as pessoas parem de enxergar a educação física como mera recreação e passem a entender a educação física como uma proposta de saúde na escola. E aí, a gente precisa lembrar das bases legais. Somente o profissional de educação física, ainda há pouco nós conversamos sobre isso, tem a capacidade de trabalhar multidisciplinarmente, passeando por todas as outras disciplinas do conteúdo, do currículo escolar. Então, a aula de educação física ela precisa ser inclusiva, como todas as outras disciplinas. E a gente tem que parar de pedir favor para receber material didático de educação física para trabalhar nas nossas escolas. É legal a gente falar que a gente prepara o nosso material alternativo? É legal, é bacana, é criativo. Mas a gente tem o direito, igualzinho ao professor de matemática, igualzinho ao professor de língua portuguesa. E tem também um outro ator nessa história aí, que é a direção da escola, que muitas vezes precisa entender essa importância e também lutar junto para que seja valorizada a educação física nas escolas, né? Como eu falei, a gente tem aquele status quo do passado que já está sendo deixado, já foi deixado, que é o professor que ele rola a bola. E aí acabou criando-se uma ideia de que o professor de educação física ele não se interessa, ele não participa. Mas isso mudou. Só que essa mudança não parte só também do profissional. E aí ele tem que contar também com o aluno que se torna o seu parceiro e mostrar para a direção, e é isso que a gente acaba fazendo, mostrar para a direção, coordenação, que a gente consegue mobilizar, que o nosso trabalho tem uma importância, que a gente consegue transitar por todas as disciplinas. Os temas transversais está aí, e a gente vê a educação física brincando com todas as disciplinas quanto a isso. Isso que é importante. Agora a gente se conscientizar e levar a mostrar a visão da direção. A direção poder participar. Olha, eu preciso do seu apoio. A escola muda. Eu consigo a motivação do aluno, eu consigo a transformação da escola, mas eu preciso de apoio. E os alunos, quando eles se sentem, têm apropriação da escola, eles se sentem integrados àquilo, eles tomam conta do que é deles, eles buscam também. Então você tem ele como parceiro na sua busca para uma aula melhor, para a gente conduzir. E aí a gente consegue mudar a escola. É difícil, não estou falando que é fácil, mas é possível a gente fazer. Tem a família também? Família é muito importante, ela estar dentro da escola. No meu caso, na minha escola, isso acontece, né? Nós tivemos um problema há não muito tempo de quererem demolir a escola e foi uma união que permitiu a escola ainda estar de pé. Foram os pais com os alunos, professores, a gente foi para a rua, a gente enfrentou bomba de gás, tudo mais, e a gente conseguiu realmente continuar de pé porque é uma escola e a escola, pelo prédio dela, já é uma escola plana, uma escola que tem uma quadra coberta e a ideia era virar um estacionamento e os pais se revoltaram com isso e graças a essa união entre a família e aos funcionários da escola e tudo mais, que a gente conseguiu essa vitória. Não basta ser professor, né? Então, aproveitando o que a Andrea falou, como é que um projeto educacional, né, pode fechar a escola? Como é que um projeto educacional pode construir arenas esportivas, para esportivos ou esportivos, em detrimento do fechamento de escolas? Então, a gente está discutindo aqui a questão da educação física, que é uma discussão que tem que ser feita de uma forma ampla pelos trabalhadores na escola, professores e não profissionais de educação física, mas por todos os professores dentro da escola, porque a questão da educação ela ultrapassa todas as disciplinas, ela tem que ser uma construção pedagógica com os alunos, um conteúdo onde valorize as questões sociais, as questões pessoais, as questões culturais,
políticas e econômicas do aluno, fazendo essa discussão, entendendo o aluno que ele está na escola, reproduzindo, como sistema de reprodução do que a gente coloca aí, se debate tanto nos sindicatos, nas instituições e dentro da classe trabalhadora. E é interessante falar isso no país de Paulo Freire, né? Sim, interessante. Você vê que o tempo inteiro se discute educação, faz um congresso, mas os acadêmicos, as pessoas que quando discutem educação, não chamam aqueles que trabalham no dia a dia para fazer essa discussão. Então é muito fácil você fazer um discurso e, na verdade, o que o governo vem fazendo, o que os governos vêm fazendo, é destruir o pouco que a gente consegue construir ao longo dos anos. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Verônica, Cíntia, José Paulo, Luiz Sérgio e Andréa por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.